Religião da Sansa. No começo ninguém gostava, hoje todo mundo gosta, ou pelo menos a maioria das pessoas, as pessoas corretas nesse mundo. E é isso que a gente vai falar hoje. Mentira, não é da religião da Sansa. Olá, eu sou a Flávia Gás, essa é a Malu, que tá encontrando um lugar ainda pra se deitar. Esse é o canal do Garotas Geeks e hoje a gente vai continuar nossa análise do imaginário de personagens de Game of Thrones. E nós vamos começar com a digníssima, maravilhosa Sansa. A Sansa é uma personagem muito interessante, de quem eu gosto muito, especialmente porque no começo de tudo, a galera meio que não curtia a Sansa. Como ela foi criada por conta de certas expectativas do que uma mulher deveria ser, ela colocou na série essas expectativas e ela tratou de certos assuntos com esse viés, dessa perspectiva, e daí o povo não gostou muito, ficou muito triste com ela e achou ela muito chatona e muito boba. Mas sim, ela não foi criada para ser uma estrategista, ela foi criada para ser uma dama, uma princesinha. Tanto que no começo, do seriado, ela perde a sua loba, que chama Dama, porque ela tá indo em caminho de Porto Real e do seu pretenso casamento com o Joffrey, que é o que vai arruinar aí todas essas lições que ela aprendeu sobre ser dama. A análise do imaginário que a gente faz é em parceria com o meu grupo de estudo de jogos do imaginário, e a gente faz um podcast para você compreender melhor da onde a gente tira essas análises, porque são coisas meio complexas e eu não conseguiria explicá-las em um vídeo ou até um vídeo longo, por isso que a gente está fazendo essa série de podcasts, vai lá seguir. E a imagem de hoje foi dada pelo Pedro Oliver, e ele também fez o nosso vídeo, nossa live de Nós, do Jordan Peele. Se você não viu, clica lá, porque tem o Rafael Calça também, que foi o roteirista de Jeremias Pele, e são duas adições muito legais para discutir esse filme interessantíssimo aí do Jordan Peele. Mas o Pedro, ele é uma pessoa que gosta muito de princesas. Então, quando a gente falou de fazer análise do imaginário e ele pegou a Sansa, a primeira coisa que ele quis discutir, que ele trouxe na pesquisa, que eu concordo que a gente deveria falar, é sobre a questão da princesa. Pra gente falar sobre ser princesa, a gente vai trazer um autor que a gente nunca trouxe antes, chamado Vladimir Prop. Vladimir Prop, pra quem não conhece, é um cara que estudava contos de fada. Então, assim como Campbell foi estudar as histórias de herói, Prop foi estudar as histórias de contos de fada e entender quais são as funções narrativas que acontecem nesses contos de fada. Ele inclusive acha, o Pedro coloca aqui, que a Myrcella também, tem essa imagem da princesa durante a série, que ela aparece menos. Então acho que a gente vai olhar pra princesa por conta da Sansa e pensando sim que no conto de fada a princesa tem uma função de casaco, príncipe, encantado, blá 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 blá. Porém, o Vladimir Prop, quando ele tá falando da imagem da princesa e do rei, ele vai analisar muito mais coisas que inclusive são cabíveis aí com a imagem da Sansa. Então vamos lá, a primeira coisa que ele traz é que existe uma particularidade, uma similaridade entre a Sansa e a Rapunzel, porque a Rapunzel também foi sequestrada, tirada da sua casa, tirada da sua família. E eu acho que é muito verdade, existe aí uma similaridade entre as duas. E se a gente for ver como que o próprio olha para contos de fada e também para imagens de princesa tipo a Rapunzel, ele sempre diz que sim, a princesa passa por algum tipo de retiramento da sua família, retiramento do seu local, para um lugar que ela deve voltar, um lugar que ela deve se lembrar. Isso acontece com a Sansa, que acaba prisioneira por anos a fio, em 2 casamentos forçados e um monte de coisa que essa mulher passou, gente do céu. E é sempre solicitado que essa princesa retorne. Então o retorno ao Winterfell é uma coisa que caberia nesse livro do Vladimir Prop, que ele estuda contos de fadas, chamado Morfologia do Conto Maravilhoso. Uma das coisas que a princesa também faz é sofrer. As princesas em contos de fada passam por maus bocados, comem maçãs envenenadas, vão ser sequestradas, todos esses bagulho aí. Mas elas sempre acabam castigando algum tipo de malfeitor, que geralmente é um herói falso. E nessa questão do herói falso aí, temos obviamente o Ramsay Bolton, de quem ela acaba expondo e também acabando com essa malfeitoria. Porque no final das contas precisava do exército dela e até o Jon, entende isso e deixa com que ela mesma termine o serviço do jeito dela, que é um pouco diferente do jeito dele, a gente vai falar sobre isso. Uma das coisas que o Prop coloca é que no final a princesa se casa. Eu não sei se vai ser o caso com a Sansa, muito provavelmente que sim, por conta de uma questão política, ela é muito importante no posicionamento dela no norte e tal. E nesse caso, nesse momento não é isso que acontece, e obviamente os casamentos da Sansa foram um pouco diferentes aí do que se imagina num conto de fada, apesar de ter um Barba Negra
e outros contos desse sentido. E uma das coisas que ele coloca é que geralmente existe um príncipe ou uma figura masculina que ajuda a salvar a princesa, e que no caso a gente colocaria como Theon Greyjoy, que ajuda ela a escapar. Eu não gosto disso, desculpa, e eu também não shippo os dois. Pelo mesmo motivo. Eu acho que quando a gente tá falando de... Porque quando o George R. R. Martin escreve mulheres, ele tá escrevendo num cenário fantástico, mas ele tá tentando trazer uma gama de mulheres aí, e mulheres contemporâneas, né? Elas têm algo de contemporâneo. E eu acho que essa associação dela ao Theon tá bom já. Mais do que isso, eu acho que é meio demais. Porque eu acho que a gente já tá num momento onde a gente pode ter uma imagem de uma princesa que não precisa necessariamente de um príncipe. Ela pode ter, se ela quiser, tipo o caso da Mulan, mas ela não precisa. E toda aquela parte do Theon Greyjoy ficar super mal com o estupro e ele tá na sala pra ver, aquilo foi tudo super problemático. Então vamos relevar isso aí e fingir que não aconteceu, ok? Uma das coisas que a gente queria falar é sobre a questão de como a gente olha pra ela. A Sansa é uma das personagens Starks que mais sofreu, e o que ela passou os outros personagens não teriam aguentado, como isso também fica claro nas conversas entre a Sansa e a Arya na 7ª temporada. E a gente olha pra ela como um tipo de herói que não é diurno, ou seja, que não empunha uma espada, não mata o monstro. Ela é estrategista, ela se torna uma estrategista. Ela compreende o Jogo dos Tronos e ela começa a jogar o Jogo dos Tronos de outro local, que não é um local do herói como o Jon ou como a Arya. Então, quando a gente olha para esse tipo de heroína, a gente não sabe muito bem o que fazer com isso, e é por isso que a gente diz que ela não é tão heroína assim, ou não é que ela não é, gente, ela é muito. Ela só vem de outro lugar. O Gaston Bachelard, quando ele vai falar dessas imagens, e o Gilberto Durand também, que são os dois caras que a gente estuda, eles vão falar sobre essa mudança de perspectiva, sobre essa maneira de olhar para algo que não é a maneira diurna, ou seja, não é a maneira do herói binário. Ela parte de outro lugar e ela age de outro lugar. Isso não transforma ela em menos heroína, transforma ela em menos diurna, ou seja, muito raramente você vai ver a Sansa empunhando uma espada para matar pessoas, mas isso não significa que ela não tenha características que sejam heróicas de outro lado, características que sejam um pouco diferentes do que a gente está acostumado aí ver com histórias de heroínas ou heróis. E para essas imagens, o Gilberto Durand dá o nome de imagens de imersão. Uma das coisas que eu gosto bastante, que o Pedro apontou, que eu concordo plenamente, é a questão do retorno à casa. A gente fez alguns episódios sobre casa. Um deles é sobre Red Dead Redemption, que lá a gente vai explicar exatamente o que o Gaston Bachelard quer dizer sobre casa. Mas, mesmo fisicamente falando, ela tem essa necessidade, essa missão, essa demanda do retorno à casa. Quando ela volta para casa, porém, quando ela chega em Winterfell depois de muitos anos, que ela é dada para o Ramsay Snow, Ramsay Bolton, obviamente não é mais a casa dela, é um lugar que ela desconhece, é um lugar hostil, é um lugar labirintado, é um lugar de angústia. Só que ela tem um fio de Ariadne, ela acaba se conversando com Theon, eles acabam saindo, depois ela encontra Brienne e depois ela retoma a casa dela. Então, essa imagem da casa para ela, o Winterfell é uma casa, deixa de ser uma casa porque ela foi forçada, né? Primeiro ela queria, depois ela foi forçada. Quando ela retorna, vira um labirinto, mas diferente da Cersei, e vê a imagem a análise do imaginário da Cersei, ela tem um fio de Ariadne, ela tem uma maneira de escapar desse labirinto. Então a Sansa é muito ágil, muito esperta, muito interessante olhar para a personagem dela e como ela tá crescendo, e tá crescendo de uma maneira meio de mistura. Ela foi aprendendo um pouquinho com quase todo mundo que ela passou perto. Aprendeu um pouco com a família dela, aprendeu com a mãe, aprendeu com o Joffrey, aprendeu com a Cersei, aprendeu com o Ramsay, aprendeu com o Tyrion, e a cada hora ela nos surpreende mais, exatamente por ela poder fazer essas misturas. E por isso, talvez, para ela, uma imagem que caiba bastante é a imagem do peixe. Ela é a única Stark de cabelo ruivo, né, que sobrou dos Starks agora, e o cabelo ruivo é associado muito mais aos Tully, que é da mãe dela, do que aos Stark, e ela foi criada
quase muito mais para ser uma Tully, família, dever, honra, né? Que ela queria casar e é isso, constituir família, cuidar da família e tal. Essa parte Tully dela é misturada, claro, com a parte lobo, mas é uma parte muito forte, muito interessante. Eu acho que a imagem do peixe é uma imagem que faz muito mais sentido pra gente quando a gente vai falar da Sansa, porque quando o Bachelard vai falar sobre peixe, o Bachelard vai dizer que os peixes mimetizam os pássaros no céu. Então você olha pro céu às vezes e você fala, nossa, ele é tão vasto como o oceano, e o oceano e o céu se misturam. Então da mesma forma que você tem os pássaros no céu, você tem os peixes embaixo d'água. Essa capacidade de mistura e de mimetização dos peixes é muito importante, é uma coisa que o Gilbert Durand vai usar quando ele vai falar bastante da figura do peixe. Ele vai dizer o seguinte: o peixe é quase sempre significativo de uma reabilitação dos instintos primordiais. E é essa reabilitação que indica as figuras onde uma metade de peixe vem completar a outra metade de outro animal ou de um ser humano. Ou seja, o peixe, quando a gente usa, por essa capacidade dele mimetizar o céu que o Bachelard colocou, ele geralmente a gente usa misturado, assim como a Sansa. Peixe, lobo. Ele vai até dizer, ainda nessa mesma página do Estruturas Antropológicas do Imaginário, que a deusa Lua, em numerosas mitologias, tem muitas vezes cauda de peixe. Então, porque a gente está associando aquela coisa onde o céu encontra o mar. Então a lua é refletida no mar, então a lua também existe em dois lugares. Então muitas vezes a gente coloca deusas que têm a ver com a lua como uma cauda de peixe. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é que a figura do peixe, ele permite uma mistura. Ele permite se misturar com figuras que são ascensionais, que são do céu, apesar da figura do peixe não ser do céu. E é nessa mistura que você reabilita os seus instintos. Vamos reler. O peixe quase sempre é quase sempre significativo de uma reabilitação dos instintos primordiais. Ou seja, os instintos primordiais da Sansa, os que ela aprendeu, eram os instintos de casar, de ser uma boa mãe, de ser uma boa esposa, de não falar não para os maridos. E ela pôde, a partir de misturas, a partir do que ela foi aprendendo na vida, e a muito custo, tá? Você fica me olhando, vem, boba. Olhar para... Ou se reabilitar esses instintos. Ela continua maternal pra caramba, ela cuida de todo mundo agora. Ela cuida de Winterfell, ela é a dama de Winterfell. Ela continua preocupada com família? Super! É ela que tá mais preocupada com família, com o legado do que vai ser os Stark, se eles vão ter um lugar. Ela continua preocupada com honra? Sim! Ela continua preocupada em como a família se coloca em frente às outras, como que ela cuida daquelas outras pessoas que dependem deles, mas de outra forma. De uma forma diferente dos seus instintos primordiais, que eram de aceitação. Não é porque a gente aceita coisas, ou fala manso, ou não se coloca o tempo todo com uma faca na mão para matar todo mundo, que a gente não saiba jogar certos jogos e também impor certas decisões que a gente acha que são importantes de certas coisas éticas e morais. E eu acho que isso cabe bastante para a Sansa. Uma das outras imagens que eu acho legal é que, por exemplo, na mitologia chinesa, a carpa, que é um tipo de peixe, significa resiliência, significa coragem, significa perseverança. E a carpa tem essa coisa de ser ou branca ou vermelha, meio ruiva também, como a Sansa. Eu acho que cabe muito com ela. Então eu acho que esse lado Tully dela, misturado com o lado Stark, é o que vai fazer com que essa personagem se torne tão complexa, se torne mãe, possa retornar para casa, retomar sua casa e não se perder nos seus labirintos de angústia. Ela consegue sobreviver a tudo isso. E eu espero muito que ela sobreviva à série. Vamos ver o que vai acontecer. Essa foi a nossa análise do imaginário. Se você curtiu, não se esqueça de compartilhar por aí. E se você é novo, se inscreve no canal, que a gente sempre faz coisas assim meio filosóficas, porém divertidas. Eu acho, pelo menos. Você acha? Me conta aí nos comentários. Beijo, tchau!